Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais um pré-jogo, mais um Coração Tá em Dia pra gente falar de Vitória e Vasco. Eu já tô cansado de chegar aqui e falar que a gente precisa ganhar, 0-0 é goleada, é um jogo difícil, apesar do nosso retrospecto ser positivo contra o Vasco no Barradão, a gente sabe disso, é um time que hoje é melhor do que o nosso, então a gente precisa ganhar de qualquer jeito. Tem novidade nos relacionados, como eu falei no vídeo de ontem, tem muita coisa nova, e nosso treinador provavelmente vai ser Ricardo Amadeu, filho de Carlos Amadeu, que Deus o tenha. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, considera virar membro. A partir de R$ 2,99 você vira membro e tem muitos benefícios, e considera também seguir os parceiros do canal que eu vou falar ao longo do vídeo. Que dê sorte, eu não aguento mais, a gente tem que ganhar. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Lembrando que hoje, 5 da tarde, tem a live do pré, logo depois tem react apenas para os membros e logo depois do jogo tem a live do pós. Eu espero que seja uma live em que a gente ganhe, porque eu não aguento mais chegar na live do pós, não tem mais nenhuma novidade para falar. Então vamos nessa. Lembrando também que Juninho, do canal Machão da Gama, mandou um vídeo falando um pouco da expectativa de como o Vasco deve vir para esse confronto e tudo mais. Eu vou colocar ele aqui também, vamos nessa. Vitória e Vasco vivem situações completamente diferentes no campeonato. O Vasco é o 10º colocado com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, saldo de 5 positivos. Já o Vitória, a gente sabe, está em 15º, eu tô gravando isso, a rodada ainda não começou, então o Vitória está em 15º com 13 pontos. Vitória que tem apenas 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas com saldo de 3. O Vasco tem 9 pontos a mais do que o Vitória. Falando do confronto, Vitória e Vasco se enfrentam neste sábado, dia 7 de agosto, às 19h30 no Barradão, no Santuário, que eu acho que tá todo mundo com saudade. A partida vai passar no Premier e também no Sport TV, também para Salvador por conta da pandemia. E a gente já sabe quais serão os árbitros do confronto. O árbitro principal será Leandro Pedro Voaden, que a gente conhece muito bem. O árbitro assistente 1, o bandeirinha, será Jorge Eduardo Bernardi, e o árbitro assistente 2 será José Eduardo Causa, os três do Rio Grande do Sul. Já o quarto árbitro será Emerson Ricardo de Almeida Andrade, aqui do estado, e o analista de campo será Jailson Macedo Freitas, que a gente também não tem boas recordações, também aqui do estado, da CBF. Como a gente sabe, só vai ter VAR na Série B a partir do segundo turno, então a gente torce para que a arbitragem não atrapalhe. Eu não quero ser beneficiado, eu só não quero ser atrapalhado, e que Vitória e Vasco consigam jogar bola e que ganhe o melhor, que seja Vitória, claro, mas que ganhe o melhor sem ser necessária a interferência da arbitragem, já que a gente já foi muito prejudicado ao longo do campeonato e foi beneficiado agora contra o Avaí. Eu não quero nada disso, eu só quero uma arbitragem certa. Vitória e Vasco tem um retrospecto que realmente é equilibrado, porém a nossa vantagem é maior. Vitória e Vasco já se enfrentaram no total em 46 jogos. O Vasco ganhou 14, são 12 empates, e o Vitória ganhou 20, sendo 38 jogos pelo Brasileiro, onde o Vasco ganhou 12 e o Vitória 17, e foram 9 empates. Pela Copa do Brasil, 8 jogos, 2 vitórias do Vasco, 3 empates e 3 vitórias nossas. A gente tem a vantagem em praticamente todos os campeonatos, né? E agora eu vou focar no Vitória em casa, já que a partida é no Barradão. O Vitória em casa fez 25 jogos contra o Vasco. Foram 15 vitórias nossas, 6 empates e apenas 4 vitórias do Vasco, selo anti-zica aqui. Pelo Brasileirão foram 21 jogos, onde a gente ganhou 13, foram 4 empates e apenas 4 vitórias do Vasco. Na Copa do Brasil foram 2 vitórias nossas e 2 empates. Como eu falei, eu vou focar nos dados do Barradão, já que a partida é no Barradão. O resultado típico quando Vitória e Vasco se enfrentaram em Salvador foi 1-0 para o Vitória. Foram 5 jogos em que esse placar se repetiu. A maior vitória do Vasco fora de casa foi um 5-0 em 1980, e a nossa maior vitória no Barradão foi um 5-0 no Vasco em 2008, eu estava lá presente. A gente vai falar, claro, desse jogo que teve gol de Dinei, teve gol de Ramon, teve pra mim o gol mais bonito que eu já vi no Barradão, que foi o gol de Jackson. Eu vou trazer aqui as escalações daqueles times. Vasco, que naquele ano acabou rebaixado, o Vitória na última rodada venceu o Vasco por 2-0, mas mesmo se o Vasco ganhasse já estaria rebaixado. O curioso é que do lado do Vitória são 66 gols marcados e 66 gols sofridos, o saldo tá zerado, e agora eu vou trazer um pouquinho os confrontos. A última vez que Vitória e Vasco se enfrentaram foi em 2018, às 19 horas no Barradão, e a gente ganhou por 1-0, gol de Eric na 24ª rodada. O Vitória entrou em campo naquele dia com Ronaldo, Jefferson, Lucas Ribeiro, Ramon, Fabiano, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Marcelo Melli, Eric, Léo Ceará e Neilton. Nosso treinador era Paulo César Carpegiani. Entraram no decorrer da partida Aderlan, Lucas Fernandes e André Lima. O Vasco teve Martin Silva,
Silva, Lennon, Luiz Gustavo, Werley e Ramon. Leandro de Sábato, William Maranhão, Wagner e Raul, Andrés Rios e Maxi Lopes entraram no decorrer do jogo. Iago Pikachu, que foi expulso, assim como Lucas Ribeiro, vulgo Barata, saudades, Marrone e Kelvin. O treinador era Alberto Valentim. Em 2017, pelo Brasileiro, a gente tomou 4-1 do Vasco, mas eu não vou trazer isso daqui para trazer energia positiva. Vou trazer o outro jogo de 2017, onde a gente venceu o Vasco por 1-0 com gol de Alan Costa pela Copa do Brasil. A ida foi 1-1 em São Januário e a gente ganhou a partida de volta. O Vitória entrou em campo naquele dia com Fernando Miguel, Patrick, Alan Costa, que fez o gol, Canu, Jefferson, William Farias, José Wellison, Cleiton Xavier, Gabriel Xavier, Chiesa e David. Entraram no decorrer do jogo Cárdenas, André Lima e Paulinho, e o treinador era Argel Fuchs. O treinador do Vasco naquele dia era Cristóvão Borges e entrou em campo com Martin Silva, Gilberto, Rodrigo, Rafael Marques, Henrique, Jean, Guilherme Costa e Nenê, Douglas Luiz, Damião Escudeiro e Luiz Fabiano. Entraram no decorrer do jogo Jomar, Kelvin e Thales. Uma pausa para pedir para você seguir a Pena Verde, @PenaVerdeShop. Tem produtos eletrônicos, tem produtos diversos e tem também produtos do Vitória. Dá uma fortalecida e mais um parceiro do canal. Segue e dá uma olhada no site. Segue também Bruno Ramon, que faz as artes aqui do canal, @foi Bruno que fez. Ele que faz serviços de direção de arte, e se você falar que entrou em contato por conta do Canto Rubro Negro, ele faz um precinho bacana, então fala com ele porque o trabalho é de qualidade. Sempre bom lembrar que ainda dá tempo, a faculdade 2 de julho está com 50% de desconto para sócios Sou Mais Vitória na pós-graduação de gestão esportiva. Fica R$ 175 por mês a mensalidade, então se você puder, entre em contato comigo ou fale em contato com os números aqui da tela porque ainda dá tempo. Em 2013 a gente venceu o Vasco por 2-0 com gols de Dinei, 2 vezes inclusive. Eu ia falar que era Dinei e Escudeiro, mas Escudeiro deu um passe na verdade. Foi logo no começo da Série A que a gente terminou em 5º lugar. Na terceira rodada o árbitro foi Heber Roberto Lopes, que inclusive deu um pênalti pra gente, e é até raro a gente não reclamar da arbitragem dele contra o Vitória, que entrou em campo naquele dia com Wilson, Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Vitor Ramos e Danilo Tarraxa, Neto Coruja, Renato Cajá e Cáceres, Escudeiro, Maxi e Dinei, que fez os dois, entraram no decorrer do jogo Dimas, Vander e Marquinhos. O treinador era Caio Júnior, que Deus o tenha. O Vasco naquele dia tinha Michel Alves, Elcinho, Renato Silva, Luan Teixeira, Yotun, Felipe Bastos, Sandro Silva, Pedro Ken, Daxon, Edmilson e Carlos Tenório, e entraram no decorrer do jogo apenas, na verdade entrou no decorrer do jogo apenas Felipe Souto. O treinador era Paulo Autuori. E em 2010, na reta final daquele campeonato que infelizmente a gente acabou rebaixado, o Vitória venceu o Vasco por 4-2 na 32ª rodada, Barradão lotado, e a gente ganhou com gol de Adailton, Elkson, Neto Coruja e Júnior. O Vitória que entrou em campo naquele dia com Viáfara, Wallace, Anderson Martins, Jonas e Egídio, Ramon, Neto Coruja, Elkson, Wellington, Adailton e Júnior, e o treinador era, não tá dizendo aqui, mas o treinador era Antônio Lopes, e no decorrer do jogo entraram Thiago Martinelli, Ricardo Conceição e Renato. O Vasco que naquele dia teve Fernando Praz, Diogo Goiano, Cezinha, Jadson Vieira e Fagner, Felipe, Rafael Carioca, Zé Roberto, Gilmar, Felipe Bastos, Éder Luiz, Fumagalli, Rômulo e Nunes. Agora trazendo um pouco mais das notícias do jogo. E aqui na matéria do Galácticos Online, o Vitória finalizou a preparação para a partida contra o Vasco sob o comando de Ricardo Amadeu, já que Ramon Menezes, como todo mundo sabe, não é mais treinador do Vitória, apesar do Vitória não ter anunciado oficialmente isso em lugar nenhum. Amadeu ficou à frente de uma atividade tática de bolas paradas, tanto defensivas como ofensivas. Antes, sob o comando do preparador físico, muito cornetado pela torcida, os jogadores participaram de um alongamento e um aquecimento próprio para a atividade. O goleiro Ronaldo, que se recupera de lesão, não participou do treino e deu apenas voltas em torno do campo, e ele segue fora dos relacionados. Foram relacionados 24 atletas, como eu falei no vídeo de ontem, com várias voltas. Raul Prata volta, Vico volta, Marcinho foi relacionado, Fernando Neto volta, Wallace volta, mas um deles vai ser cortado porque o limite é de 23. Quero saber de você qual seria o seu time titular, deixa aqui nos comentários e também o seu placar. E agora eu vou colocar o vídeo de Juninho, do canal Machão da Gama, para ele trazer também a perspectiva do Vasco para esse confronto. Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, eu sou o Juninho, canal Machão da Gama, falo todos os dias sobre o Vasco aqui no YouTube. E o Léo me convidou para falar um pouquinho sobre essa partida de hoje ou amanhã, que eu não sei quando o Léo vai postar esse vídeo, é a partida contra o Vitória, que eu espero, né, que a expectativa é que vai ser um jogo muito difícil. A gente sabe que o Vitória está num momento conturbado, né, atravessa um momento difícil, nos últimos 10 jogos só venceu um, mudou o treinador, talvez na teoria, né, o Vasco seja favorito para essa partida, mas o vascaíno, principalmente o vascaíno que tem a minha idade ali na faixa dos 25 para cima, né, entre 25 e 30, a gente cresceu vendo o Vasco passando muitas dificuldades contra o Vitória no Barradão. O Vitória sempre foi um calo, né, no pé do Vasco ali, uma pedra no sapato
quando o Vasco encara o Vitória no Barradão. Assim, de cabeça, uma vitória contra vocês aí no estádio de vocês, eu me lembro daquela de 2017, que o Vasco fez 4-1. Fora isso, a gente sempre passou muitas dificuldades e levou até algumas goleadas. É claro que agora também o momento é bem diferente, né? Tanto o momento do Vasco como o momento do Vitória, que vem oscilando bastante. Mas, enfim, eu acho que todo vascaíno da minha idade fica um pouco ressabiado quando vai enfrentar o Vitória. É claro que a gente espera, né, vencer o jogo, o Vasco precisa muito dessa vitória, o Vasco também precisa se afirmar. Era um time que era colocado ali como o favoritaço a subir para a primeira divisão, mas nesse momento está ali brigando para se manter na primeira página da tabela, né? Então uma campanha muito abaixo, a torcida está pressionando bastante a diretoria. O Lisca chegou, deu uma sacudida no time, né? Venceu aquela partida contra o Guarani por 4-1, mas agora a gente vem de 3 derrotas seguidas. A derrota para o Botafogo na Série B e os 2 jogos contra o São Paulo, né, que aí realmente era a Copa do Brasil, contra um elenco muito mais forte. Ainda teve todos os problemas de VAR, de arbitragem, que vocês também devem ter acompanhado por aí. Mas enfim, o Vasco está em busca de um time, né? O Vasco está em busca de um time e de uma afirmação. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê essa reta final de turno como o momento do Vasco se afirmar no campeonato, né? Porque o Vasco vai enfrentar times da parte de baixo da tabela. E o Vitória, infelizmente, né, eu sei que estou no canal de vocês, mas infelizmente o Vitória, nesse momento, está frequentando a parte de baixo. Então são jogos que o Vasco encara como, opa, é a hora de pontuar. O Vasco deve ter algumas alterações para essa partida. O Bruno Gomes, que estava vindo muito bem, né, o Bruno Gomes oscilou bastante na temporada, teve 2 expulsões em sequência e a torcida tinha perdido a paciência com ele. Mas com a chegada do Lisca ele voltou a jogar bem, estava talvez no seu melhor momento na temporada, mas sentiu um problema na última partida, então não deve jogar. E o Rômulo deve entrar no seu lugar. Na zaga deve ter a mudança também do Hernando, que vocês conhecem bem aí também. O Hernando provavelmente vai perder a vaga de titular, que vem numa fase horrorosa, vem entregando pontos importantes, falhou de novo no último jogo. Então a tendência é que o Hernando também seja sacado do time. E a gente ainda não tem o esquema definido. Pode ser que o Vasco jogue no 3-3-3-1, que foi a formação que o Lisca adotou contra o São Paulo, ou que volte para o 4-3-3, que era a formação que vinha jogando, né, até essa alteração na partida contra o São Paulo. O 3-3-3-1 deu certo. Até o momento que o Vasco estava no 11 contra 11, o Vasco estava jogando bem. Mas independente da formação, as peças, os 11 iniciais devem ser esses aqui que eu vou falar e depois eu explico mais ou menos o que pode acontecer de alteração ali no caso da formação. Vou falar primeiro aqui no 4-3-3, né? Vamos lá. Vanderlei, Léo Matos na direita, Miranda, Castan e Zeca na esquerda, Rômulo, Juninho e Marquinhos Gabriel no meio e na frente Léo Jabá, Morato e Germancano. Isso se o Vasco for no 4-3-3 é assim. Se o Vasco for no 3-3-3-1, aí o Zeca é avançado, né? Sai da lateral e joga ali como um meia. O Léo Jabá recuado um pouquinho, deixa de ser ponta para ser também um ala, né? Ali o Zeca na direita e o Léo Jabá na esquerda. E o Léo Matos, lateral direito, seria como se fosse um zagueiro ali pela direita, fechando a zaga com o Miranda e com o Castan. Então é mais ou menos por aí que o Vasco deve encarar o Vitória. E é isso. Acho que não tem muito mais o que ser dito. Um grande abraço aí para todo mundo. Valeu pelo convite. Eu não vou desejar boa sorte, senão seria falsidade, né? Mas a partir da próxima rodada aí que o Vitória consiga se recuperar, porque é um grande time do futebol brasileiro e apesar de ser sempre uma pedra no sapato do Vasco, é triste ver clubes tão tradicionais disputando para, enfim, descenso e coisa e tal. E a gente vê clubes como Cuiabá, Red Bull, enfim, que não tem tradição nenhuma na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, que o Vitória consiga aí se recuperar e volte aos seus bons momentos o mais rápido possível. Tamo junto, um abração, até a próxima. Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido, tanto no sentido de ter gostado do vídeo, quanto de ter curtido de fato aqui no YouTube, é importante pra mim. Espero que seja um pós-jogo de vitória, já que a gente tem que ganhar de qualquer jeito, tá muito apertada a nossa situação. E aquele 0-0 é goleada. Espero você na live do pré, 5 da tarde, espero você no React pra você que é membro, e espero você na live do pós. Tamo junto, que dê vitória, um abraço.